Bom, amigos, vamos agora começar a resolver, né, as questões para fixar os conhecimentos de química, né, da última vez, né, das últimas aulas, né. A gente falou atomística, ponto de ebulição, né, estrutura eletrônica, enfim. O que a gente vai fazer aqui? Então a gente vai resolver questões relacionadas a isso aí da prova desde 80 até 2000, tá? São 20 anos de prova, então é uma boa quantidade. Depois eu vou pegar das de 2002 para frente, né? E aliás, até 2002, né, na verdade, essas questões. E daí de 2002 para frente até as atuais, pra gente complementar, né? Então olha só, a primeira questão assim, ó, de 80. Um ânion monovalente bimononuclear, ou seja, um átomo só, porque tem um núcleo só, bivalente com 10 elétrons, apresenta 10 prótons nucleares, a mesma estrutura eletrônica que o magnésio bivalente, o número de massa igual a 9, raio iônico menor que o raio do respectivo átomo neutro, o número atômico igual a 10. Então, para facilitar aqui, com isso fica mais organizado. Agora tem um caderno, tá? E aí eu fiz todas as questões aqui antes, tá? Ó, tá tudo resolvido, então eu vou me basear no que eu já fiz aqui, né? Então vamos pegar a primeira possibilidade, né? Vamos ver o seguinte, olha aqui, ó, que eu fiz aqui o ânion, tá? Um ânion mononuclear, ou seja, um átomo com bivalente, tá? Com esse menos 2 aqui. Então a primeira opção, o que ele fala? Tem 10 prótons nucleares? Não, porque, olha só, 10 elétrons não quer dizer que ele tenha 10 prótons, isso aqui é um ânion. Então se ele é um ânion é porque ele ganhou elétrons, então ele ganhou 2, porque ele é bivalente. Pera aí, botei, já. Então ele ganhou 2 elétrons, então que ele ficou com... então ele tinha 8 elétrons, né? Porque no modo fundamental dele, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então se ele tá com... ele é um bivalente, é um ânion, ganhou 2, então foi para 10. Então na verdade é porque ele tinha 8, então isso aqui tá errado. A mesma estrutura do magnésio 2, o magnésio, né? Se você for ver aqui, ó, o magnésio, ó, aqui tá o ânion, tá? A distribuição eletrônica dele, ó. Tá? 10 elétrons, tá vendo, ó? 2, 2, 4, 6, 10. O magnésio normal, ele tem aqui, ó, 12 elétrons, tá? Porque ele tem 12 prótons. Só que se o magnésio é mais 2, ele perdeu 2. Então esses dois que estão bem aqui, ó, vão sumir. Então vai ficar desse jeito. Então ele tem a mesma estrutura do magnésio 2, ó, tá vendo? Esse igual a esse. Então é a letra B, né? Mas vamos analisar as outras. Número de massa igual a 9? Não é. O número de massa é a soma do número de elétrons, de prótons com o número de nêutrons. Então, não vai bater esse número aí, viu? Porque só de prótons ele tem 8, né? Não é possível ele ter só um nêutron ali. O raio iônico menor que o raio atômico respectivo ao átomo neutro. Vamos ver. Olha, esse aqui é o átomo, é o ânion, tá? Como eu falei para vocês, ele ganhou 2 elétrons, então ele ficou com essa configuração, né? O átomo neutro dele seria um S2, 2S2, 2P4. Então você vê que aqui o tamanho dele é menor, porque ele tem menos elétrons, tá? Ou seja, o tamanho dele, o volume dele vai ser menor. Então por isso ele tem o raio menor que esse aqui é falso, né? Como ele ganhou elétrons, ele vai ser um pouco maior. Número atômico igual a 10? Não, que eu já falei, é igual a 8. Então é a letra B, tá? Agora vamos passar por uma questão bem interessante, ó. Olha só. Ita 80. O gráfico abaixo contém as temperaturas K, Kelvin, né, de ebulição dos hidretos da família dos calcogênios: oxigênio, enxofre, selênio e telúrio, na pressão de 1 atmosfera. Qual das seguintes afirmações constitui a melhor explicação para o comportamento mostrado no gráfico? Né? Olha, vou mostrar o gráfico aqui para vocês, tá? Então veja aqui, olha, a temperatura de ebulição, os hidretos aqui, né? E o número atômico, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Ó, a água tem um ponto de ebulição maior que o do hidreto de enxofre, hidreto de selênio e de telúrio, né? Então as opções que ele dá. As temperaturas de ebulição H2S, H2SE e H2TE são menores que as teoricamente previstas porque as soluções aquosas desses componentes são ácidas. Não, isso não tem nada a ver. A acidez dele não tem a ver com o ponto de ebulição, viu? Então isso aqui é falso.
tá? A acidez tem outra coisa. O que influencia no ponto de ebulição é a massa molecular da substância, ou seja, quanto mais gorda ela é, mais difícil dela ferver, entendeu? Porque você precisa de colocar mais energia para que ela tenha uma determinada... Você precisa aquecer mais ela para chegar na energia necessária para ela se tornar um vapor, né? Vaporizar, ganhar energia para virar lá, né? Sair voando por aí, né? Sendo feliz por aí. Então, isso aqui não tem a ver... além da massa molecular, tem a ver com as forças intermoleculares, tá? Que a gente viu nos outros vídeos, né? Ou seja, forças de polo induzido e tudo mais, né? As forças de Van der Waals. Tá, o mínimo da temperatura de ebulição no H2S deve-se ao fato da molécula ter menor polaridade. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Então, polaridade, ela tem... Só que é o seguinte, apesar de ser ela de menor massa, de menor polaridade, ela tem a menor massa molecular. Ou seja, se você for ver aqui, tá? Se você for ver aqui, ele que acerta, né? Ela aqui é a mais leve de todas, tá? Ela é a mais leve de todas. Então, o que acontece? Só que ela tem entre eles, né? Deixa eu abrir aqui uma tabela. Você vê aqui, ó. Aqui, desculpa, a tabela periódica, né? Quando você tem existe uma coisa chamada eletronegatividade, ou seja, a necessidade de ganhar elétrons, a força com que ele puxa elétrons, tá? E ela varia assim, daqui para cá e daqui para lá. Então, aqui na minha família, o enxofre é o que puxa mais elétrons. Então, ele é o que tem, ele traz mais elétrons para ele do que os demais, né? Tá? Então, o que acontece? A força, ela é mais polar, né, do que os demais. Só que ela é mais leve, né? Se ela é mais... Se ela é mais leve, então ela tem um ponto de ebulição menor. E ela não tem a menor polaridade, ela tem a maior, porque ela puxa mais elétrons para ela, então vai ficar mais elétrons pro enxofre, né, que tem mais força, do que pro como chama? Do que pro hidrogênio. Então a polaridade dele, ela é maior, não é a menor de todas, é a maior. Então por isso aqui, ó, tá errado. A variação de temperatura de ebulição observada acompanha a variação da eletronegatividade do calcogênio. Aqui é a eletronegatividade do calcogênio. Então é o seguinte, ó, quanto mais eletronegativo, deixa eu ler isso aqui. Ó, quanto mais eletronegativo for o elemento, tá? Por exemplo, esse cara aqui, ó, o hidrogênio, né? Maior vai ser a força intermolecular. Por quê? Porque o que acontece? Você tendo ele sendo mais eletronegativo, ele forma as polaridades aqui, ó, são maiores do que isso aqui. Ou seja, a formação de polos aqui é maior do que neles. Então, o que acontece? A força intermolecular deles são maiores, né? Então, quanto maior a eletronegatividade, né, é maior. É maior a temperatura de ebulição. Só que nesse caso aqui, o que a gente está percebendo pelo gráfico é que quanto maior a massa molecular, maior o ponto de ebulição nessa família aqui, tá? Então é válido para algumas situações, mas para essa aqui, ó, você está vendo que está aumentando com a massa molecular. Então não é observado isso aqui nesse gráfico, tá? Então essa aqui, a letra C, também está falsa. Ó, a temperatura de ebulição da água é muito maior do que o previsto teoricamente, porque o oxigênio é gasoso, enquanto que o enxofre e telúrios são sólidos. Não é isso, está errado. A água tem maior temperatura de ebulição porque ela forma as pontes de hidrogênio, tá? Forma pontes de hidrogênio e que são as forças que tem são forças intermoleculares muito intensas. Então, por isso que ela tem muito mais ponto de ebulição muito maior. Então, essa aqui está errada, não tem nada a ver, porque pode ser gasoso e os outros são sólidos, tá? A variação de temperatura de ebulição observada acompanha a variação do peso molecular real de substâncias no estado líquido? Sim. Ó, tá vendo aqui, ó, à medida que você está aumentando aqui, você tem um aumento da temperatura de ebulição, entendeu? Tem só essa coisa diferente aqui, que é a água, por causa da ponte de hidrogênio. Então é a letra E, tá bom? Vou continuar no outro vídeo aqui as outras questões.